Salve, turma das redes! Tudo sussa? Espero que esteja tudo bem com você. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui no Fala Figueiredo comigo. Se você já tá aqui, já é de casa, já se inscreveu, tá tudo certo. Não machucou o dedinho, é ou não é? Conta pros outros. Se você tá vindo pela primeira vez, por alguma notícia, por algum short que você viu, short, gostou, Tamara? Se você veio pelo Instagram, por algum comentário que eu fiz, presta atenção. Aqui no YouTube, inclusive, se você for arrastando, você vai ver os temas do Fala Figueiredo de hoje. Então, você tá afim de saber só de uma notícia do Galo, do Cruzeiro, um comentário que eu fiz? Você consegue fazer isso aqui. Não precisa assistir tudo, mas eu ficaria muito feliz se você assistisse tudo. Claro, porque a minha companhia é ótima. Afinal de contas, eu convivo comigo todo dia. Nossa, foi boa, né, Tamara? Turma, sem enrolação, vinheta no ar. Bora então começar o Fala Figueiredo com sempre o nosso primeiro momento, que é de responder as perguntas de vocês que mandam aqui no YouTube e também lá no Instagram. Atenção, se você tá vendo isso aqui agora e não mandou sua pergunta ou seu comentário, pode mandar por aqui e pode mandar lá no Instagram. Sempre tem a caixinha de pergunta do Galo, a caixinha de pergunta do Cruzeiro para você participar e eu registro aqui no Fala Figueiredo. Vamos lá. Ontem a gente estava falando muito sobre a situação do Matheus Gonçalves, que agora até já foi relacionado pelo Felipe Luiz para jogar pelo Flamengo, ou seja, não vem mais pelo Cruzeiro, está sacramentado. Mas o João Alves falou que não negociaria mais com o Flamengo, porque eles não têm palavra. Eu falei isso aqui ontem, viu, João? Se você comentou, imagino que você tenha visto no vídeo, futebol não tem muita palavra. E outra, não é só no futebol não, tá? Muito negócio não tem palavra. Aprendi isso com a minha vida, tá? Tem pessoas e amigos e gente que eu pulo no fogo, não é pôr a mão no fogo, não. Mas, meu irmão, para fazer negócio, principalmente dentro do futebol, é no papel, meu irmão. É assinatura eletrônica que seja, ou aqui, ó, papel assinado. Se não, futebol muda o tempo todo. A gente não fala que no futebol não tem verdade, que dure 24 horas. O que dirá uma negociação. Então, michou a do Matheus Gonçalves. O Elisei não deve insistir no Matheus Gonçalves. O Flamengo tá de brincadeira, não tem palavra. Pelo jeito, essa negociação já tá sacramentada. O Carlos Eduardo mandou. Sobre o Rubens, você falou tudo. E outra coisa. E a outra proposta para o jogador... Peraí. E outra, a proposta para o jogador também. Entendi agora. Olha só. Ele falou sobre o Rubens. Léo, você falou tudo. Eu falei que o Atlético tem que negociar o Rubens. E outra, a proposta para o jogador também é boa, 3 vezes o que ele ganha aqui, ou seja, para o Rubens também é legal. Um grande centro não vai comprar o Rubens, ele já tem 24 anos. Isso é uma verdade. Hoje o Rubens, eu acho até que ele tem bola se fosse para um time mediano, né, de alguma liga mais importante. Eu acho que ele tem valor para isso. Mas para o futebol russo, dependendo se é um Zenit da vida, né, que é o principal time de lá, ele joga Champions League e eles gostam de comprar aqui no Brasil porque depois eles inclusive revendem para os grandes centros, para outros grandes times, né? Se for bom para o Rubens, gente, o pior é para o Cuca, é ficar sem o Rubens. Esse é que é o problema, porque tecnicamente é um desfalque grande ali no meio-campo do Galo. Estou, se vai que o Rubens fica, eu acho que não vai ficar, mas gostando e muito esperançoso de uma dupla de volantes, Franco e Rubens, 2 caras que marcam muito, mordem muito e que sabem jogar. Mas o Galo tá devendo, gente. Ontem eu tive até uma informação extraoficial de que o problema de salário atrasado está sendo resolvido, se já não foi. Você pode estar vendo esse vídeo agora e talvez o salário já tenha sido até pago, o que está devendo. Mas se está atrasando, se está tendo problemas, precisa de dinheiro. E uma proposta de 12 milhões de euros por um jogador de 24 anos, gente, é muita grana. É muita grana. Então, lamento dentro do campo, mas fora do campo tem que vender. Concordo com você, Carlos. O José Libêncio, ele mandou de novo, porque ontem eu li o nome dele errado, Tamara. O nome do José é José Libêncio Pereira. Então, valeu, Zé. Ele mandou aqui. Léo, escrevi errado. Não foi eu que li errado, viu, Zé? Léo, o Cruzeiro não tem um jogador na base igual este do Flamengo. Eu não sei. Sabe por quê? Eu fico um pouco intrigado com o Matheus Gonçalves. E olha, falei isso antes desse negócio dar errado, né, dele ficar lá no Flamengo. Eu ficava meio intrigado de um jogador de 19 anos com o potencial de uma posição que é sempre muito valiosa, o Flamengo tá negociando. Isso me causava um pouco de estranheza. A base do Cruzeiro, o Cruzeiro acabou de renovar e com o Cauã Batistella, né, que não é a mesma posição, mas o Batistella tem um futuro muito promissor.
E o Cruzeiro renovou com ele. Então, acho cedo para fazer esse tipo de comparação, mas tá lido aqui, viu, Zé? Continue participando. Então, turma, vamos para a pauta de hoje? Vamos começar falando do Galo, porque o Atlético tem alguns problemas para o primeiro jogo da Sul-Americana. E antes mesmo da gente entrar dentro do campo para falar do jogo do Galo contra o Bucaramanga da Colômbia, tem uma questão que eu gostaria muito da opinião de vocês. Então presta atenção. Você, atleticano, você vai opinar aqui agora. Tem que abrir mão da Sul-Americana e focar em Copa do Brasil e Brasileiro ou não? Tem que disputar os 3 campeonatos. Por quê? A premiação da Copa Sul-Americana, se você bate campeão, você arrecada até lá cerca de 50 milhões de reais. A Copa do Brasil, se você bate campeão, você arrecada 100 milhões de reais. É o dobro o que vale a Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, a divisão de cotas é diferente. Não é pura e simplesmente quem é o campeão, mas se ganha mais dinheiro também no Campeonato Brasileiro. Além de ter uma vaga para Libertadores, por exemplo, se você tem uma classificação ali. Por que eu estou dizendo isso? Para você opinar. Por quê? Porque, na minha opinião, a Sul-Americana é a que menos vale desses 3. Então, se tiver que abrir mão, sem dúvida alguma, é da Sul-Americana. Por quê? Você tem que ganhar a Sul-Americana para uma vaga na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, se você estiver entre os primeiros, você vai. Segundo, o Galo no ano passado chegou à final da Copa do Brasil e à final da Libertadores e passou a última rodada perrengue, quase caindo para a segunda divisão. E aí o prejuízo é muito maior. Então, ou seja, Brasileirão é fato. Primeiro lugar. Em segunda a Copa do Brasil, em terceira a Sul-Americana. Então, se tiver que poupar alguém, se quiser, apesar que a galera estava voltando aí no descanso, né? Mas a Sul-Americana. Opina aí. Então, para mim tá muito claro aonde que o Galo tem que focar, tá? Então, se tiver alguém que, por algum motivo, desconforto, não tiver que ir para a Colômbia, não vai. Porque tem jogo de Campeonato Brasileiro na sequência, depois tem um jogo de volta com Bucaramanga. Se continuar na Sul-Americana, beleza. Mas paga menos do que os outros torneios que o Atlético está disputando. E o Galo tem situações. Por exemplo, uma péssima notícia, é que o Coelho se lesionou agora na outra coxa. Não é a mesma coxa, tá? Então, o Coelho teve uma lesão anterior, foi na coxa direita. Até colei aqui para não falar errado. Na coxa direita. Agora é uma lesão na coxa esquerda. Por quê? Antes que comecem a falar que ele não podia ter jogado contra o Bahia, não podia ter entrado, que agravou a lesão. Não, é uma outra lesão, infelizmente. E ele faz falta. Outro cara que nem titular tava, mas que poderia estar e que vai fazer falta é Júnior Santos. Ele não vai para Bucaramanga, mas por gripe. Quadro forte de gripe é o que informa a assessoria do Galo, então menos preocupante a situação do Júnior Santos, que eu gostaria de ver mais no time do Atlético, jogando mais tempo, quem sabe até começando. Por falar em começar, aí tem um lado bom. O Everson volta no gol, depois do Delfim ter feito uma boa partida contra o Bahia, mas o Everson é um goleiro de padrão de brigar por seleção brasileira, muitas vezes já esteve lá, e o Rony volta no ataque, o que é ótimo, porque o ataque do Atlético é Hulk e Rony. E aí tem o Scarpa também que não sai, e quem vai compor? Aí é com o Cuca. Se ele quer 3 homens no meio campo, se ele quer mais um cara de beirada, se ele quer alguém encostando mais, acho que aí vai da configuração do jogo. Mas o ataque titular do Atlético é Scarpa, Rony e Hulk. E aí o Cuca vai ter que achar uma peça e quem sabe daqui a pouco tem que achar uma outra peça para o lugar do Rubens. A volta do Everson é muito importante, porque o Everson dá segurança no gol, traz experiência. O time colombiano não é um grande time, não está em grande fase, mas tem lá o Luciano Pons, que é um centroavante que está fazendo gols lá. A grande virtude desse time, que eu não acompanho, mas pelo que eu li, é o ataque. Então, ou seja, eles vão tentar fazer resultado lá no Galo. E como eu disse aqui, não é para sair da Sul-Americana, mas não é para focar na Sul-Americana também não. Mas se você vai jogar, você pode ter poupar jogador, mas quem entrar em campo é para ganhar e, se possível, ir galgando. Porque se você chega lá na fase final, aí a premiação vai ficando mais interessante também, né? Se você não tiver que prejudicar as outras competições, tá? Então, do Galo, basicamente é isso. Amanhã no Fala Figueiredo vou falar mais, nós vamos entrar, trazer a escalação do Galo, comparar, por quê? Porque eu com toda sinceridade, tenho dúvidas qual a escalação que o Cuca deve colocar lá. Se ele vai poupar muita gente, se ele vai com o time titular, o que tá pensando nesse momento. Lembrando que o time tá descansado, veio da parada da Copa. Vinheta da Lagoa no ar. E é sapo, viu, gente? Ontem eu falei pato. Tava vendo em casa, ô Tamara. Tô maluco. São os sapinhos na Lagoa da Tamara pra gente falar do outro lado da Lagoa, pra falar do Cruzeiro.
Cruzeiro se prepara para jogar com o Fluminense. Este será o jogo da rodada. O jogo da rodada, quinta-feira, né, mais conhecido como amanhã. O jogo da rodada. O Maracanã deve estar abarrotado, porque o Fluminense foi muito bem no Mundial de Clubes. A torcida pode estar se despedindo do Arias. Talvez o Arias não jogue, o que para o Cruzeiro era uma ótima notícia, porque é muito bom de bola o Arias. Mas o que o Fluminense jogou no Mundial, o que o Fluminense tem de time e o que o Cruzeiro está jogando vai ser o jogo da rodada. Imperdível. Não tenho dúvida que vai ser o jogo mais legal da rodada. E o Cruzeiro tem um aproveitamento em casa superior, evidentemente, ao fora. Pedi aqui a Tina, que é mais conhecido como minha irmã aqui também, para levantar os números. Mas antes, deixa eu tomar um café, porque eu já falei pra caramba, a garganta tá meio ruim. Você sabia que o café Norg é tão bom, é tão gostoso, é café especial, que cura até dor de garganta, Tamara? Mentira, viu, gente? Daqui a pouco eles cortam isso, falam que eu tô espalhando desinformação. Mas não é não, mas a minha garganta ele cura. Quando a garganta tá arranhando, quentinho, nossa, gostoso demais. O pessoal fica me perguntando no Instagram onde compra café Norg. Léo, vou comprar café Norg no Verde Mar, no Super Nosso, supermercado BH e tal. Gente, não é em qualquer lugar. É café especial. Então, minha recomendação para você, quer provar o café Norg, você nunca mais vai querer outro café. Acessa aí o nosso Instagram, manda pra turma lá. Compra 2, 3 pacotinhos, você vai ver. Vai mudar a sua vida. Mas é bom. Não é, Tata? É bom. Aqui no escritório tem que chegar carregamento aqui de Norg. Turma, então, números do Cruzeiro fora de casa no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Cruzeiro perdeu 2 pro Inter e pro Bragantino. O Inter, né? Mas o Bragantino tá brigando com o Cruzeiro, inclusive, lá em cima. Um empate, São Paulo. 2 vitórias contra o Fortaleza, que demitiu o Vojvoda, agora tá mal, contra o Sport. Então, adversários onde o Cruzeiro tinha que ganhar fora de casa. Eu acho que essa é a campanha. Ela é bem sólida. E dentro de casa, o Cruzeiro ganhou 4 Bragantino, Santos, Sport, Vasco, 2 empates. Não, minto, que Cruzeiro ganhou? O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, do Flamengo. O Fluminense dentro de casa. O Fluminense tem 4 vitórias e 2 empates. O Flusão tá invicto em casa. Ganhou do Bragantino, do Santos, do Sport, do Vasco. Empatou com Vitória e Juventude, times da parte baixa. Ou seja, sabe o que esses números todos mostram, Tamara? Nada, porque o momento do Fluminense agora é outro, voltando do Mundial, o Cruzeiro segue muito firme, o jogo vai ser muito legal. E o que deve acontecer durante o jogo? O Cruzeiro não vai ter o Kaique, que faz falta? Faz muita falta. Vem muito bem o lateral do Cruzeiro. O Kaique hoje é um baita desfalque na lateral esquerda do Cruzeiro, porque ele tem jogado muito bem, muito firme. O que muda com a possibilidade do que o Jardim está sinalizando de jogar com o William na lateral esquerda. O William tem experiência para jogar por ali, ele é um lateral direito da vida inteira. Mas é um jogador experiente, não vai se complicar. Mas algumas coisas mudam. Porque se jogar o Arias, principalmente, é difícil de marcar. E outra coisa, se não jogar o Arias, joga o Soteldo, que também não é fácil de marcar. E como o William é destro, ele vai tender sempre a fechar um lado diferente do marcador. O William trabalha na perna direita. Então, por mais que ele tenha, e ele sabe dar uns passos com a esquerda, com a canhota, ele não é um cara cego de uma perna, não. Mas isso pode trazer algum tipo de complicação. O que o Leonardo Jardim já deve estar imaginando, o Wanderson vai correr por ali, vai ser um secretário do William, jogando pela canhota, e vai ajudar na marcação do lado direito do Fluminense, onde deve jogar o Arias, ou então o Soteldo, de um jeito ou de outro, tem que marcar, e o Wanderson faz isso. Então, não imagino grandes problemas ali. É lógico que ter o Kaique seria melhor. Mas, se ele coloca o Vidalba para jogar na lateral esquerda, que o Vidalba já fez isso e marca bem por ali, ele teria capacidade de marcar bem o Arias, por exemplo, mas aí ele tem que mexer na zaga. Entraria o Jonathan Jesus, que não é um zagueiro ruim, mas não é a mesma zaga. E a zaga do Cruzeiro está muito firme. Então, eu não mexeria na zaga, eu não deslocaria o Vidalba para o lado esquerdo. O mais correto seria o William mesmo para quebrar o galho lá na canhota, porque o Marlon foi pro Grêmio, e manter a zaga. O Vidalba jogando ao lado do Fabrício Bruno, onde eles têm jogado demais. Do meio-campo para frente, não mexe em nada. Tamara, alguma vez eu falei aqui que era pro Leonardo Jardim mudar a escalação? Não seria minha escalação. Na minha escalação, ou Christian, ou Wanderson, ou Marquinhos, apenas um desses. Não. Eu gostaria de ver o Gabigol, mas vocês veem, eu tô esperando o vídeo, ele pode gravar o vídeo me cornetando.
não tem por que mexer. Principalmente num jogo onde o Fluminense sai para o jogo, aí o Cruzeiro vai mais do que nunca precisar muito do Wanderson e do Christian, ajudando a marcar e saindo em velocidade. Aí realmente não é o jogo de se começar com o Gabigol. Então, o que eu imaginava para o jogo do Grêmio, que eu estava errado e o Jardim estava certo, e ótimo, porque ele ganha lá e eu fico feliz que o Cruzeiro ganhe, mas para esse jogo não há o que mexer, principalmente no que está dando muito certo, mas deve ser um jogo de arrepiar. Vai ser o jogo da rodada, vai ser legal demais. Turma, não esqueçam de se inscrever no canal, se inscreve aqui, clica no sininho, clica no gostei, a gente vai crescendo, vai chegando para mais gente, comenta com as pessoas, manda aí, e aí, você viu? O Léo Figueiredo voltou, e voltei melhor. O Léo Figueiredo agora fala do que quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, é isso aí. Gostou do Tamara? Eu vou fazer até uma vinheta com isso. Então, turma, sigam participando, peço sempre que vocês participem e tem uma grande novidade para contar para vocês que eu vou anunciar amanhã. A melhor maneira da gente interagir, porque eu vou trazer uma coisa espetacular, então aguardem. No Fala Figueiredo de hoje, tá tudo dito! Tchau, tchau.